E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem fazer mais nada do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, ela é uma continuidade do que a gente já tem visto durante toda essa semana. Nós estamos vendo Paulo orientando uma comunidade de Roma, os romanos, e ele vem batendo em cima de um mesmo tema. Nenhum de nós é digno da graça de Deus. Todos nós somos verdadeiramente perdidos, sem a graça. São Paulo está combatendo diretamente qualquer tipo de orgulho ou de autossuficiência que venha do povo romano. E, na verdade, isso acaba sendo transposto para a nossa vida. Nós não podemos cair na tentação de achar que tudo aquilo que recebemos de Deus é porque merecemos. É fruto da nossa bondade ou das nossas boas obras. São Paulo atinge de cheio os romanos quando ele diz: não são as boas obras que vocês praticam, nem mesmo a prática da lei que salva vocês, mas a fé em Jesus Cristo. E ontem a gente via isso, né? O que é a fé em Jesus Cristo? É a adesão total à sua pessoa, mas muito mais do que apenas do ponto de vista intelectual. É a adesão à vida inteira de Jesus, com a sua palavra, mas também com o seu estilo de vida. Ter fé em Jesus é assumir como minha a vida que é dele, a ponto das pessoas olharem para nós e não saberem mais quem nós somos. Fazer a experiência que Paulo fez quando disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Claro que isso é um desafio imenso para todos nós. E isso não é alcançado do dia para a noite, mas isso é fruto de uma vida que se exercita em direção a Cristo. Hoje, na primeira leitura, Paulo cita 2 figuras do Antigo Testamento, Abraão e Davi. Nós vamos ficar com Abraão. Paulo diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão creu em Deus e por isso tocou nos benefícios da fé em Deus. Não é porque Abraão era um homem bom, um homem forte, um homem fiel. Não, é porque ele creu em Deus. Ele creu em Deus em que momento? Muita gente pensa que foi naquele momento do sacrifício de Isaac. Ali foi a maior prova de fé de Abraão para com Deus. Mas não foi. Ali foi só uma confirmação de uma fé que já havia sido abraçada antes mesmo de Isaac nascer. Quando Deus diz a Abraão: eu te darei a descendência maior do que os grãos de areia do mar e do que as estrelas do céu. E ali Abraão crê. Isaac é só uma consequência desta fé primeira que já havia sido abraçada lá atrás. Por isso que Paulo vai dizer: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Se tornou o nosso pai na fé.
porque ele creu quando não havia evidência nenhuma de que Deus realmente iria fazer aquilo na vida dele. Isaac não tinha vindo, Sara não tinha engravidado, mas Abraão acreditou na palavra de Deus. E por causa disso, ele tocou na graça, no milagre, na bênção e na amizade com Deus. A fé é acreditar em Deus mesmo quando não há nenhuma evidência de que Ele vai fazer aquilo que Ele está dizendo que vai fazer. É muito fácil a gente dizer que acredita em Deus depois de uma graça recebida. Difícil é dizer que acredita em Deus quando não sentimos nem o cheiro da graça e permanecermos fiéis a Deus mesmo sem saber se Ele vai fazer mesmo aquilo que nós estamos pedindo que Ele faça. Esse é o verdadeiro justo. Os pagãos que estão aí vestidos de justos, eles acreditam em Deus depois que alcançam a graça. Ou depois que sentem ali que a graça está chegando. Aí é fácil dizer que acredita. Abraão surge na primeira leitura como esse modelo para nós que diz: acredite em Deus, tenha fé em Deus, sabendo que nas mãos dele nós estamos seguros. Ele tem o melhor para nós. Sermos fiéis a Deus antes mesmo da realização de suas promessas. Eis o grande desafio que a liturgia da palavra coloca diante de nós hoje. No Evangelho, muito interessante, porque Lucas abre o Evangelho dizendo que havia uma multidão tão grande em volta de Jesus que uns pisavam nos outros. E no meio daquela multidão inteira, que provavelmente estavam ali por causa das obras de Jesus, Jesus parece que se esquece da multidão e começa a falar primeiro para os seus discípulos. Imagina uma multidão em que o povo está se apertando, uns pisando sobre os outros. Jesus olha então para uma classe específica, para um grupo específico e começa a falar para os seus discípulos. O Evangelho de hoje é exatamente para nós que dizemos que somos discípulos de Jesus. Se esse Evangelho talvez fosse pregado no meio de uma multidão, aconteceria exatamente o que Lucas está narrando aqui, que ia ter gente um pisando no outro e pouquíssimos ouvindo aquilo que realmente Jesus estava falando. E Jesus começa então dizendo para os discípulos uma palavra de ordem: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento é esse? Ele explica: a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É achar que tudo aquilo que nós recebemos de Deus vem para nós por causa das nossas boas obras e porque nós somos merecedores. Essa é a maior hipocrisia. Os fariseus que achavam que eram abençoados porque cumpriam fielmente a lei de Moisés e a lei da própria religião judaica. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tenha medo daquele que pode matar a sua alma e confie em Deus, porque até todos os cabelos da vossa cabeça estão contados por Ele. Não tenham medo, confiem em Deus, tenham fé em Deus. Jesus está atingindo diretamente a hipocrisia dos fariseus, que tinham uma vida totalmente desconectada das suas palavras. Pregavam uma coisa e viviam outra. Isso foi o que Jesus mais combateu no meio das autoridades judaicas e mais lutou para não chegar no grupo dos 12. E isso provavelmente hoje continua sendo a grande preocupação de Jesus. Que nós não estejamos mergulhados numa hipocrisia farisaica, a ponto de termos belas palavras, uma bela oratória, uma bela pregação, uma bela aparência de cristãos, mas sermos como os sepulcros caiados que ele falou há poucos dias atrás. Tão bonitos por fora, mas por dentro totalmente desconectados da verdade que vem de Deus. Que Deus nos livre disso, porque isso não evangeliza ninguém e isso não nos faz crescer na amizade com Jesus. Às vezes eu me questiono,
Por que tem pessoas que caminham há tanto tempo na igreja e não progridem? Caminham há tanto tempo nos grupos, nas pastorais, até dentro das próprias comunidades e não progridem. Parece que estão patinando no gelo. Ela faz um movimento com as pernas, mas não sai do lugar. Às vezes eu fico me questionando e às vezes chego a essa conclusão. Talvez seja porque a preocupação é apenas exterior. A preocupação é apenas com aquilo que os outros vão ver. E interiormente não há nenhum movimento verdadeiro de progresso, de intimidade, de amizade, de desejo de maturidade espiritual. Que o Senhor nos convença hoje, nessa sexta-feira, que não basta dizer que somos dele. A nossa vida, nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, como dizia Santa Teresinha, né? Nas coisas ordinárias desse caminho simples que é a nossa vida, que a nossa vida, por meio das pequenas coisas, possam demonstrar que nós verdadeiramente somos de Jesus, porque dissemos isso com as nossas palavras, mas principalmente porque lutamos todos os dias para viver isso com a nossa vida. Das pequenas às grandes coisas. Aquele que for fiel no pouco, o Senhor lhe dará ainda mais. Mas aquele que fingir fidelidade ficará patinando no gelo, não sairá do lugar. Que o Senhor nos livre disso e nos dê a graça do progresso, na amizade com Ele, na vivência da nossa fé e da nossa religião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.